Então, estamos aqui no nosso encontro da ênfases hoje, e a aula vai ser 100% focada em construção de ofertas, principalmente voltado para o mercado de mentorias, o mercado high ticket. Então, como que a gente monta ofertas hoje em dia, tá? Eu fiz essa apresentação considerando muito o mercado atual, né? Então, como a gente monta ofertas hoje em dia de alta conversão. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Esse conteúdo já está dentro do nosso Swipefile, tá? Aqui em produto. Então, eu montei toda a aula já aqui no Notion, tá? Em oferta. Tá? Então, como construir uma oferta de alta conversão baseada em princípios do marketing digital. Então, foi muito isso até que eu quis trazer nessa aula, princípios. A gente vai falar muito disso, coisas essenciais, né, e que vão basear, vão nortear não só exatamente o que você vai colocar ali, mas também como você tem que pensar na sua oferta, tá? Eli, quer trazer algo? Acho que ela levantou a mão sem querer. Qualquer coisa, manda aqui no chat. Essa aula vai ser 100% baseada no livro Ofertas de 100 milhões de dólares. Como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sintam estúpidas dizendo não. Tá? É um livro do Alex Hormozi, ele é bem conhecido, um guru, né, um player bem grande nos Estados Unidos. Tá? Um livro muito comentado também, muito reconhecido. Né? E acredito que o principal livro de oferta aí nos Estados Unidos. Tá? Ele, eu não sei se ele já tem em português, acho que não, acho que só tem a versão dele em inglês, tá? Eu já li algumas partes dele, a Fernanda tem ele, que legal. Você já leu? Não? Boa. Então, assim, eu já li algumas partes dele, mas não li todo, né? E aí eu uni. Comecei. Oi? Comecei a ler. Boa. No início. Boa. Eu uni, né, o que eu já li dele com alguns outros players, né, assisti alguns vídeos e tal, e aí trouxe essa aula para vocês, tá? Como eu quero que vocês assistam essa aula, e aí eu vou trazendo muito isso também, eu vou sempre tangibilizando, né, e até conhecendo o produto de cada um, isso aqui até fica mais fácil para mim. Mas eu quero que vocês assistam pensando, como é que eu vou implementar isso aqui no meu produto? O que que eu vou mudar, o que que eu posso incluir, qual entrega eu posso colocar para melhorar o meu produto, tá? Então, beleza. Primeira coisa que o Alex traz nesse livro, quando ele fala da oferta, antes de falar da oferta, ele fala sobre o mercado, né? Algumas coisas que você tem que considerar do seu mercado e até para escolher o seu mercado, né, para você depois construir a sua oferta. Então, essa parte é bem inicial, tá? Então, o que que ele traz? Coisas, né, quando você está definindo o seu mercado. Então, no mercado que você escolheu, as pessoas têm uma dor tangível e o desejo de agir em direção a essa dor, né? O que que ele traz aqui? Quando você vai montar uma oferta, e principalmente a promessa dela, não é para você montar a sua oferta e depois ver se tem demanda. Você tem que escolher um mercado que existe demanda, e aí você cria uma oferta para um mercado que já existe. Tá? Ele traz muito isso no início. Então, ao invés de você montar seu produto e depois ver se existe mercado para isso, principalmente pensando em escala, né? Você ver onde tem uma... Até coloquei aqui o exemplo de barraquinha de cachorro-quente, né? Você ver onde tem muita gente, né? E pensar na sua oferta. Então, o que que é esse exemplo? E ao longo da aula, ao longo desse conteúdo aqui, eu trouxe vários exemplos para citar para vocês vocês entenderem mesmo. Então, tem um momento ali que ele fala o seguinte: como que uma barraquinha de cachorro-quente consegue uma multidão faminta? O que que consegue? Não, como é que uma barraquinha de cachorro-quente consegue vender muito? Essa é a dúvida dele. Como é que uma barraquinha de cachorro-quente consegue vender muito? O que que a barraquinha de cachorro-quente tem que fazer? Como é que tem que ser o produto dele? Como é que tem que ser a oferta dele? Me digam, chutem. Uma barraquinha de cachorro-quente para vender muito, para faturar muito.
que ela tem que fazer? Ela tem que estar num local que tenha passagem de pessoas. A gente vai muito nessa linha. Então, assim, ter um cachorro quente gostoso. Então, o que o Alex traz aqui, quando ele traz o mercado? A barraquinha de cachorro quente, gente, na verdade, ela não tem que fazer muita coisa. A oferta dela, o cachorro quente dela, né, às vezes não tem que ser tão bom. Mas o que tem que acontecer? É mais na linha do que a Carol trouxe. Ela tem que estar num lugar de muita gente, de uma multidão faminta. Entendeu? Então, essa é a primeira parte. Ao invés de você pensar no seu produto e depois ver se tem mercado, primeiro você pensa num lugar que tem bastante mercado. Primeiro você pensa no mercado que tem bastante gente, depois monta o seu produto. Tá? Depois, esse cliente tem poder aquisitivo? Ele vai ter dinheiro para te pagar? Né? É fácil encontrar o meu cliente no mercado? E aqui, o que eu trouxe? Refletir sobre o mercado high ticket. Por quê? Quando ele traz esse livro, né, o Alex traz esse livro, é muito pensando na escala, né? Só que quando a gente está no mercado high ticket, minha opinião, tá? Quanto mais nichado a gente estiver, melhor. Então, não fiquem preocupados, quem às vezes tem nichos muito diferentões, né? Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Quanto mais específico o seu nicho for, e mais você se posicionar como número 1 naquilo, mais como especialista você vai ser visto e mais caro você vai poder vender, tá? A gente tem um cliente aqui que é o Júnior, Eudes Júnior. Ele fala de NR12 para indústrias de máquinas, para indústrias pesadas, né? Uma coisa assim. Mercado super nichado, né? O ticket dele super alto, ele é um dos número 1 já, do número 1 do Brasil que dá consultoria nisso, que mexe com isso. Então, assim, é visto totalmente como uma referência e pode cobrar o preço que ele quiser. Então, para o mercado high ticket, se o seu cliente não for tão fácil de encontrar, não é um grande problema. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Quanto você pode crescer nesse mercado, né? Pensando aí na escala, melhores mercados que ele coloca: saúde, relacionamentos, dinheiro. Tá? E aqui, dinheiro, a gente está falando de formações, enfim, fazer essa pessoa ganhar dinheiro. Tá? Aí, uma coisa muito importante, aqui a gente começa a entrar em conteúdo ouro aqui, tá? Considerações importantes sobre o mercado e a sua oferta. Diferentes mercados têm valores diferentes. E aqui, valores, eu quero dizer, valorizam coisas diferentes, né? Então, diferentes mercados valorizam coisas diferentes. Né? Algumas pessoas estão dispostas a pagar mais para ter o benefício. Então, coloquei aqui, $10.000 é 1% do patrimônio dos milionários. $2.500 é 4% do patrimônio médio das massas. Você foca a sua oferta naquilo que é mais escasso para cada um dos públicos. Gente, isso aqui é tão importante. Tá? No caso dos milionários, é o tempo. No caso das massas, é o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Quer vender para público com alto poder aquisitivo, não vai ficar só prometendo dinheiro. O que é mais importante, né? A pessoa ela vai valorizar, as pessoas têm valores, valorizam coisas diferentes, têm valores diferentes, valorizam coisas diferentes, né? E você vai focar a sua oferta naquilo que é mais escasso para o seu público. O que é mais escasso para o seu público? É tempo. Então, geralmente, quem tem alto poder aquisitivo quer mais tempo, né? E quem tem baixo poder aquisitivo é dinheiro. Tá? Isso eu dei aqui 2 exemplos. Às vezes, no seu caso, isso nem faz tanto sentido, né? Nem dá para implementar tanto. Mas pense no seu caso. O que o seu público valoriza mais? Tá? O que o seu público valoriza mais? Isso aqui eu trago para vocês como um ouro aqui, porque isso foi uma coisa que eu aqui já errei muito. Em ficar falando dinheiro, 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 fature tanto com mentoria. E, na verdade, o cliente que eu mais quero, ele nem quer isso. Ele quer mais tempo. Tá?
Beleza. Aí vamos lá, entrando agora mesmo em oferta. Tá? Como construir uma oferta de alto valor? Já trouxe essa imagem aqui para vocês algumas vezes, né? Vou explicar ela de novo. Mas eu já queria começar com isso aqui. O ponto que mais importa na oferta é a percepção. Porque o valor de verdade, né? O valor de verdade, quão bom o seu produto é, a pessoa só vai ver isso depois que ela compra. E aí eu trouxe aqui caso Rafa, né? A Rafa é uma cliente aqui nossa. A gente vai lançar agora um produtinho menor dela, que fala de desinflamação, de você desinflamar seu corpo. E aí, vocês conhecem aquela Dani Sabino, que fala sobre isso? Já ouviram falar? Daniela Sabino? Enfim, essa Dani Sabino tem um produto que fala justamente também de desinflamar. A Rafa viu, gostou bastante, pensou, tal, falou, que gostaria de colocar algo mais ou menos assim no mercado. Aí a gente está montando, né, tanto estratégia quanto o que vai ter dentro. E aí a Rafa veio para mim e falou assim, você acha que vale a pena eu comprar o curso da Dani para montar o meu, para né, fazer a estratégia do meu, tal? E assim, a Rafa é uma ótima nutricionista, que estuda muito, né? E qual que foi a visão dela, né? Para eu não só montar meu produto, mas para eu estruturar tanto o produto quanto como eu vou vender ele, eu vou comprar o produto. Só que, gente, apesar do produto ser parte muito importante, a sua entrega, né? A pessoa só vai ver isso quando ela entra dentro. Para ela comprar o produto, o que tem lá dentro, não importa, ela vai ver isso lá quando ela estiver lá dentro. Entendeu? Então, aí o que eu trouxe para a Rafa, né? Antes de você comprar o produto, eu veria muito a página dela, os anúncios dela, a comunicação dela, a narrativa dela. Para as pessoas comprarem, isso é mais importante do que tem lá dentro. Claro que montar os seus entregáveis, né, é importante, mas tá? Então, assim, o que realmente vai importar, gente, e por isso que tem tanto player ruim vendendo muito. Né? Porque ele sabe fazer o marketing, ele sabe aumentar a percepção do produto dele. E às vezes o produto em si nem é bom. Tá? Então, o que mais importa na oferta é a percepção. Porque o valor de verdade, ali, o produto de verdade, que não é nem o valor, é o produto de verdade, só vai ser percebido depois da compra. Tá? Então, vamos para essa equação. Tem alguém aqui que nunca viu essa equação? Nunca viu, Catarina? Nunca viu, Carol? Legal. Essa equação, gente, é muito legal. E eu trouxe ela traduzida numa tabela que vocês, assim, para mim, foi uma das coisas mais legais que acho que eu já coloquei aqui, tá? E que também que eu nunca vi ninguém fazendo dessa forma, então eu achei bem bom. Então, ó, isso aqui é uma equação muito famosa, tá? Sobre percepção de valor, sobre valor de uma oferta. Tá? E o que ela quer dizer? O que ela diz pra gente? O sonho que a pessoa quer alcançar, né, a sua promessa, o resultado que ela vai ter, vezes a percepção da possibilidade de atingir aquilo, sobre o tempo despendido, vezes o esforço e sacrifício é igual a valor. Não sei se vocês lembram das aulas de matemática, mas essa equação, equações funcionam da seguinte forma. Quanto mais isso aqui aumenta, quanto mais a parte de cima aumenta, mais isso aqui aumenta. Espera que dá para eu desenhar aqui, né? Então, quanto mais isso aqui aumenta, mais isso aqui aumenta. E quanto mais isso aqui de baixo, acho que é o denominador, né? Quanto mais o denominador aumenta, mais isso aqui diminui. Então, o que isso aqui quer dizer? Quanto mais eu mostrar para a pessoa que ela vai atingir um belo resultado e que ela realmente vai atingir isso, quanto mais eu der segurança que isso aqui vai acontecer, quanto mais eu aumentar a percepção de que vai acontecer, ela vai chegar no resultado, maior a percepção de valor da minha oferta. E quanto mais eu falar para ela que isso vai demorar, ou que ela vai ter muito esforço e sacrifício, mais eu diminuo. Então, o que eu tenho que fazer em uma oferta para eu aumentar a minha percepção de valor? Aumentar a percepção da transformação na vida da pessoa, o resultado que ela vai ter. Então, a minha promessa tem que ser forte. Então, a minha promessa tem que ser forte. Eu tenho que aumentar a percepção do resultado que aquilo vai gerar.
eu tenho que aumentar a percepção de que ela vai conseguir executar isso. Aumentar a percepção de que ela vai conseguir executar isso. Ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir o tempo, né, e eu tenho que diminuir o esforço e sacrifício dela. Quanto mais eu fizer isso, maior valor a minha oferta tem. Até coloquei uma frase aqui que diz o seguinte, que ele fala no livro que eu achei genial, né? As pessoas desistiriam de grande parte dos resultados que vão ter no futuro para ter uma parcela pequena desses resultados imediatamente. Então, assim, até porque eu trouxe ali no início, né, que o que eu vou trazer aqui, o conteúdo, eu fui adaptando, fui pensando muito também para a realidade atual, né? Hoje, gente, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, querem tudo para ontem, né? Muitas vezes as coisas não dão certo, por quê? A gente desiste no meio do caminho, para de fazer, né? E aí ele traz isso justamente nessa frase. As pessoas desistem de parte dos resultados, de grande parte que elas poderiam ter no futuro, porque elas querem as coisas imediatamente. Então, quanto mais você falar para ela que vai ser rápido, mais você aumenta a sua percepção de valor. Tá? Quando você estiver montando sua oferta, responda essas 4 perguntas. O que essa pessoa ganha com o seu produto ou serviço? Então, o que ela ganha com o seu produto ou serviço? Que é esse aqui. Que é a nossa promessa, isso a gente sempre responde. Como ela sabe que vai conseguir executar isso? Então, como que a gente dá mais garantia, dá mais segurança, a palavra é segurança, tá? Como que a gente dá mais segurança que ela realmente vai conseguir executar? Quanto tempo ela vai demorar? Tá? Aqui, quando a gente fala aí de produtos de ticket mais baixo, é muito comum responder essa pergunta logo na promessa, e também é possível fazer isso em produtos de ticket mais alto, né? Então, por exemplo, Carol, elimine suas dívidas, né, sei lá, em 90 dias. Eu sei que isso não é real, né, mas assim, entendeu? Colocar um tempo, tá? E quanto esforço ela necessita para ter resultado. Tá? Aí, eu trouxe essa tabela aqui, e na verdade eu vou falar até disso aqui primeiro, tá? Depois a gente vai para a tabela. E aí vocês vão ver que tudo vai se encaixar. Isso aqui, ele traz no livro, eu achei muito legal. Ele fez uma pesquisa junto com outros players do digital em 38 nichos. E viu o que mais gera percepção de valor em todos esses nichos, entre essas entregas. Tá? Então, é primeiro o S, depois o A, depois o B, depois o C. Isso aqui, gente, é muito legal. Eu vou mostrar para vocês onde encaixar cada um, mas é muito legal porque pode expandir a cabeça de vocês em relação a quais entregáveis colocar na mentoria, tá? Então, ó, done for you, o que que é isso? Entregas onde você faz pela pessoa algo. Então, o que que você pode fazer pela pessoa, tá? Softwares, one-on-one coaching, ou seja, encontros individuais, né? Revenda de licenças, eventos presenciais. Então, essas são as entregas, segundo o livro, que mais geram percepção de valor. Depois, comunidade, então, grupo, pertencimento, grupo coaching, né? Então, ter o grupo, ter a motivação do grupo. Crítica, o que que é isso? É a revisão de coisas. Então, por exemplo, aqui acontece muito, vocês mandam um anúncio e eu reviso. Vocês mandam uma copy e eu reviso. Vocês mandam um post e eu reviso. Tá? Templates, tá? Então, onde a pessoa, você dá um negócio pronto e ela só edita. Certificação. Então, esse é o segundo ponto de coisas de entregáveis que mais aumentam a percepção de valor. O que eu quero que vocês façam aqui, por favor, não fiquem só assistindo e não pensando, né? O que vocês podem colocar na oferta de vocês disso aqui? Então, done for you, você pode fazer alguma coisa pelo seu cliente? Software eu acho mais difícil, mas encontros individuais já tem, licença, evento. Tá, aqui não tem tantas coisas. Comunidade, então, grupo, tá? Isso eu acredito que a maioria de vocês tem. Crítica,
que é a crítica? É a revisão de algo. Então, por exemplo, Catarina, o que talvez você poderia falar para sua cliente que ela vai fazer e você vai revisar? Não sei. Uma supervisão de caso clínico. Uma supervisão de caso clínico, perfeito. Tá? Não sei se a gente tem alguma coisa do tipo, sei lá, às vezes como ela vai vender, ou sei lá, sei lá, um post que ela vai postar para atrair, não sei se a gente vai tocar nesse ponto, acho que é mais a técnica, né? Mas a supervisão de caso clínico resolve bem. Templates, isso aqui acho que a gente tem, né, Catarina? Tipo, por exemplo, isso aqui você poderia disponibilizar da seguinte forma, às vezes entre aspas, tá? Entre aspas não, mas não sei se é exatamente isso, mas, por exemplo, uma anamnese para ela fazer do cliente, coisas assim. E certificações, por exemplo, a gente certificou lá pelo MEC, tá? Perfeito. Depois, aqui, swipe file. Então, o que é swipe file? A mesma coisa que eu entrego aqui para vocês, né? Com compilado de documentos. Treinamentos, então, treinamento para a pessoa, treinamento para a equipe da pessoa. Estudo de caso. Isso aqui, no caso da Catarina, é bem o coração do negócio. Suporte, isso a maioria de vocês já tem. Produtos físicos. Depois, gráficos, prompts de inteligência artificial. Aqui, esses resources são as fontes, tá? Onde a pessoa pegou o conteúdo. Over the shoulder é um monitor, tá? Atualizações do mercado, tá? Contratos, agreements, isso em alguns nichos faz sentido, né? Então, a pessoa conseguir fechar contratos lá dentro. E planilhas. Tá? Então, segundo Alex Hormozi, essas são os principais entregáveis que aumentam a percepção de valor. Tá? E aí, o que eu trouxe aqui para vocês, com base no que a gente tinha visto aqui em cima. Então, vamos só relembrar onde a gente estava aqui em cima. A gente tem que ter esses 4 pontos para aumentar a nossa percepção de valor. Uma promessa forte, então, um sonho que a gente está vendendo. Aumentar a percepção da pessoa conseguir realizar isso, então, a segurança. Diminuir o tempo de execução, ou seja, dar velocidade. E diminuir o esforço e sacrifício, ou seja, trazer mais leveza no processo. Tá? Isso aqui aumenta a percepção de valor. Então, quais são os principais sentimentos que a sua oferta deve causar e como fazer isso? Então, vamos lá. Ó, aumentar a percepção de transformação na vida da pessoa, o resultado que ela terá. Sentimento, né? Você tem que trazer uma oferta muito boa para ela sentir desejo naquilo, é aquilo que ela quer. Tá? Então, conhecer muito bem, né? Tocando exatamente nas dores e desejos do seu cliente, né? E trazer uma promessa forte. É assim que a gente faz esse primeiro ponto. Beleza. Depois, você tem que aumentar a percepção de que ela vai conseguir executar aquilo. Ou seja, você tem que trazer segurança para ela. Como você faz isso? Quais são os entregáveis que proporcionam isso? Primeiro de tudo, prova social, né? O gatilho mais forte de todos. Tá? Prova social, o gatilho mais forte de todos. Depois, entregas done for you. Então, como você dá segurança que ela vai conseguir executar? Você fala que você vai fazer para ela. Tá? Ou, não só entregas done for you, mas às vezes uma implementações pontuais durante o processo. Por exemplo, eu aqui, e aí já compartilhando com vocês uma mudança que eu quero fazer aqui na ênfase. Que eu não sei quando isso vai acontecer, mas é algo que eu estou aqui em mente. Começar a implementar, por exemplo, começar a implementar o CRM de vocês. Tá? A carinha da Carol, né? Tem uma ferramenta aqui que eu tô vendo, que isso causa outros pontos, né? Por isso que eu ainda não fiz isso. Mas tem uma ferramenta no mercado que chama Go High Level. Alguém já ouviu falar? É uma ferramenta que tem. É uma ferramenta que tem o formulário, junto com o CRM, junto com um Active Campaign. Então, ela une aí um Respondi, uma Clint, um Active Campaign, um DevZap.
Então, tanto é um formulário, quanto é um CRM, quanto dispara e-mail e WhatsApp. Né? E aí, qual que era a minha ideia? Ter essa ferramenta, colocar todos os funis lá dentro, então colocar o formulário, a página, os e-mails de disparo e a configuração do CRM, né? Ter isso pronto, e quando a pessoa entra e cria a conta dela dentro do CRM, isso tudo já vai para ela, tudo pronto. A página, né, para ela ter que adaptar para o nicho dela. Mas a página, o CRM, o formulário, os e-mails, entendeu? Olha quanto que isso aumenta a percepção de valor. Tá? Então, às vezes você não vai precisar fazer tudo pela pessoa, mas você pode ter uma implementação pontual durante o processo. Tá? Outra coisa que aumenta essa segurança, acompanhamento próximo, que aí eu fui até pegando daqui, né? O acompanhamento próximo. O grupo, então você falar para ela que ela vai estar num grupo, que ela não vai estar sozinha. Né? Swipe file, então, as coisas documentadas, né? Templates, avaliação, correção de entregas, prompts de inteligência artificial e monitores. Tá? Depois, diminuir o tempo. Então, a gente tem que trazer o que para essa pessoa? Velocidade. O que traz velocidade? Quais são as entregas que trazem velocidade? Done for you, então eu vou fazer por você. Né? Treinamentos para a equipe. Por quê? A pessoa não vai perder o tempo, né? Investir tempo treinando a equipe. Você vai fazer isso por ela. Tá? Swipe file, então, compilado de processos prontos. Ela não vai ter que desenhar os processos. Avaliação, correção de entregas, né? Que ela não vai ter que ficar testando, você vai corrigir para ela. Né? E templates, trazer aquilo pronto, para ela só editar. Templates editáveis. Tá? Diminuir o esforço e sacrifício, trazer mais leveza. Mesma coisa, né? Entregas done for you, implementação pontual, swipe files, templates, prompts de inteligência artificial, monitores, né? Auxiliando. Tá? Coisas importantes. E aí eu trouxe isso nos entregáveis, mas eu já vou citar isso aqui. Quando você estiver apresentando esses entregáveis, você não pode só falar, ó, você vai ter acesso ao swipe file, você vai ter acompanhamento próximo, você vai ter acesso a templates editáveis. Você sempre, eu já vou até mostrar, você sempre tem que usar esse princípio aqui, ó. Trazer a característica e trazer qual que é o benefício disso, benefício profundo. Então, assim, acompanhamento próximo, ou eu vou te dar o swipe file, tá? Pra quê? E daí? O que que isso me ajuda? Né? Então, aí você pode destacar justamente esse benefício, esse sentimento. Isso vai te dar mais segurança, isso vai te dar mais velocidade. Você não precisa pensar do zero, já está pronto, você vai copiar e colar. Percebam, às vezes já tem coisas no produto de vocês que vocês já estão usando, já estão fazendo, tá? Que vocês poderiam embalar de uma outra forma, destacando isso aqui, trazendo mais segurança, trazendo mais velocidade, trazendo mais leveza. Tá? Então, sempre quando estiver apresentando, vai não só falar um variável, mas destacar esse sentimento. Sempre, sempre, sempre. Vou até deixar isso aqui anotado. Sempre, quando estiver apresentando o entregável, vai destacar o sentimento e o benefício profundo disso para o cliente. E vocês devem ver isso na apresentação da ênfase, porque lá, a cada entregável, a gente faz uma pequena descrição. Nessa descrição, eu sempre trago o benefício disso para o cliente.
Tá? E aí, outro ponto que eu quero trazer também. É claro que o cliente vai valorizar, às vezes, uma coisa diferente. Tá? Então, vai ter cliente que vai valorizar. Eu quero até trazer uma aula, gente, de perfis comportamentais e como vender para cada perfil comportamental. Tá? Porque, às vezes, por exemplo, um dominante. É a Marina que vai proporcionar essa aula para nós, de perfil comportamental, e depois eu e o João vamos entregar sobre o perfil comportamental para venda, né? Mas assim, por exemplo, um perfil dominante, ele vai valorizar muito a velocidade. Tipo, você vai implementar para mim, você vai treinar meu time, né? Um influente já vai valorizar muito, por exemplo, o pertencimento, ele estar num grupo. Né? O estável vai valorizar muito o quê? O acompanhamento próximo, ter encontros individuais. Então, sempre tem que pensar nisso aqui. Você vai colocar o entregável, vai descrever ele, qual que é o benefício profundo disso para o cliente. Só que no momento da sua call, ou no momento que você estiver ali com o cliente no WhatsApp, né, identificando o que mais faz sentido para ele, qual que é o perfil dele, o que ele valoriza, aí na sua apresentação você vai tocar mais naquilo, vai priorizar aquilo ali. Tá? Então, até aí tem várias coisinhas, né? Mas até quando a gente faz aquela pergunta, você já participou de algum processo assim? Alguma mentoria? Você já esteve em algum grupo? Aí a pessoa fala, sim, já estive, ou não, não estive. Se ela fala, sim, já estive, o que você mais gostou do acompanhamento? Ah, o que eu mais gostei era que tinha um grupo, né? E eu fiz vários amigos, fiz networking, aquilo ali foi essencial para mim. Beleza, quando eu mostrar meu PDF, eu vou focar no grupo, eu vou falar do grupo. Né? Agora, se eu pergunto para a pessoa o que você mais gostou, o que não fez sentido, né? E ela me fala, olha, que eu não gostei, que tinha grupo, era uma mentoria em grupo, me senti perdida, não foi legal. Né? Quando eu mostrar a minha apresentação, eu nem vou tocar muito no grupo. O que eu mais vou falar é, ó, tem tantas calls individuais, você vai ter um grupo sozinha, XYZ. Tá? Então, percebam que são alguns pontos ali para pensar. Então, primeira coisa, o que a sua oferta, sem dúvidas, tem que ter? Uma promessa muito forte, tá? A segurança de que essa pessoa vai atingir isso, diminuir o tempo que ela vai despender e diminuir o esforço e sacrifício. Então, os sentimentos que você vai colocar ali, a segurança de que ela vai atingir, a velocidade e a leveza. Como é que você vai fazer isso? Através dos seus entregáveis. Coloque entregáveis que proporcionam isso. Esse é o primeiro passo. Vou deixar até aqui, ó. Passo a passo. Então, primeira coisa, colocar entregáveis que proporcionem esses 4 sentimentos. Depois, quando montar sua apresentação, destaque o sentimento e o benefício profundo disso para o cliente na sua descrição. Tá? E aí sim o terceiro, quando estiver apresentando isso para o cliente, foque nos entregáveis que são mais importantes para ele. Tá? Conhecendo o seu perfil comportamental e o que ele valoriza. Fez sentido? Conseguiram entender? Sim, não? Eu não estava vendo vocês. Ficou claro? Sim? Percebam, aqui eu não estou dando uma receita de bolo, né? Coloca isso. Mas são coisas para você ver e pensar o que eu posso colocar na minha oferta. Tá? Beleza.
Agora, vamos lá. Primeira coisa, quais são os pilares de uma oferta? Tá? Pilares de uma oferta. A gente tem 5 pilares. Promessa, entregáveis, bônus, preço e garantia. E aí, cada um deles tem peculiaridades, exatamente disso que a gente vai falar agora. Tá? Então, como você define a promessa do seu produto? Tá? Então, perguntas como: o que eu resolvo com esse produto? Qual dor meu cliente elimina? A qual destino eu levo meu cliente? Como eu faço isso? Em quanto tempo? Quais custos do meu cliente eu diminuo? Tá? Promessas de produtos de alto ticket são extremamente específicas, não tente resolver a vida inteira de todo mundo. Tá? Uma coisa que eu gosto muito de trazer em ofertas é a seguinte estrutura. Eu vou te acompanhar pelos próximos X meses com a única meta de, aí aqui, a grande promessa, tá? Através do método X. Tá? Então, aqui eu gosto de trazer o seguinte: 3 pilares na oferta. Acompanhamento, tá? Acompanhamento, promessa, né, a grande transformação. Isso aqui tem que estar muito alinhado com o que o seu cliente quer, com a motivação arquetípica desse cliente. Aí vocês devem, com certeza, viram isso com a Suelen. Né? E através do método X é que você também destaca o seu método. Se vocês perceberem, por exemplo, tá? Você percebeu que a motivação arquetípica do seu cliente é a estabilidade. Né? A estabilidade, você é da tríade do criador, governante, inocente. Né? O cliente que tem a motivação da estabilidade, ele quer? A segurança. Então, você vai pegar a sua promessa, unido a saber que esse é um dos principais, um dos sentimentos aqui que você tem que gerar, né? E vai trazer uma promessa que mais traz isso. Tá? Tudo bem que assim, aqui é mais segurança de executar, né? E quando a gente fala da motivação do cliente de ter estabilidade, é outra coisa, né? Não é a segurança de executar. Mas mesmo assim, você pode usar a motivação arquetípica do cliente, tá? Para trazer a sua grande transformação aqui. Tá? Às vezes, trazer o tempo. Então, como eu tinha falado para a Carol, em 90 dias, em 60 dias, isso é muito forte. Tá? Os custos que você diminui, a gente até vai falar sobre isso também. Tá? Ah, outra coisa que eu gosto de colocar em promessa de mentoria é justamente isso. 100 XYZ. Isso aqui são os custos que diminuem. Bárbara, como assim? Então, isso aqui é, por exemplo, aqui, né, de mentoria. Eu vou te acompanhar pelos próximos 6 meses, com a única meta de você estruturar sua mentoria, começar a vender com consistência, enfim, através do método X. Sem lançamentos, sem produção de conteúdo em massa e sem, sei lá, sem estratégias mirabolantes. Tá? Que custos aqui que eu estou diminuindo? Custos, principalmente de tempo e energia. Tá? Isso aqui diminui as objeções. Eu gosto bastante dessa estrutura de promessa e colocar isso aqui no final. Sem isso, sem aquilo que já são objeções do seu mercado. Tá? Segundo, entregáveis. Tá? Os entregáveis mais comuns dentro de uma mentoria, principalmente uma mentoria em grupo. Tá? 6 ou 12 meses de acompanhamento, metodologia gravada, ferramentas, planilhas, templates que aceleram a jornada, calls individuais, encontros em grupo, tutorias em grupo. Tá? Só que, o que eu quero que vocês percebam?
Isso aqui, gente, está cada vez mais óbvio no mercado, né? Está cada vez mais entregue no mercado. Então, como você pode tanto embalar isso aqui de uma forma mais atrativa, tá? Quanto o que você pode colocar mais de entregáveis, que foi até, né, eu trouxe isso aqui também, que é aquele print ali que eu já mostrei para vocês. Tá? Então, isso aqui, coloquem de uma forma atrativa, principalmente trazendo os benefícios profundos para a pessoa, né? E o que você pode colocar mais de entregável dentro da sua mentoria que vai fazer sentido para ela, para essa pessoa, para o seu cliente. Tá? Ponto aqui a ser destacado. Gente, uma boa oferta, ela não se cria de primeira. Isso é normal. Uma boa oferta não se cria de primeira. Né? Uma boa oferta, ela é construída conforme você vai ouvindo o seu cliente, você vai melhorando a sua oferta. Tá? Por isso até, e eu tô vendo que o mercado está indo muito por essa direção, por isso que eu quero fazer algumas mudanças aqui na oferta da ênfase. Né? Trazer mais essa coisa da velocidade, sabe, do tempo, de coisa mais rápida. Tá? Beleza, então, primeira parte aqui, esses são os entregáveis mais comuns. Aí, o que eu quero aqui que vocês façam, e até já teve uma vez que eu gravei um vídeo falando sobre isso, e eu já fiz isso aqui, foi super efetivo, que é o seguinte, o exercício, né, que vocês podem fazer, além dessas informações que eu já trouxe, além de refletir sobre isso, o que vocês podem pensar aqui? Listar todos os obstáculos que a pessoa que você fala, ela tem, então listar todos os obstáculos, os maiores desafios, listar a solução para cada um desses obstáculos e pensar dentre essas soluções quais são possíveis de você entregar. Uma boa oferta conversa exatamente com as dores e desejos do seu cliente. Não coloque coisas na oferta para encher linguiça. Aí eu quero trazer um exemplo aqui, que foi uma vez que eu montei uma oferta que eu gostei muito, achei que ficou muito boa, né? E no dia seguinte, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Basicamente, era um curso preparatório para entrar em estágios de mercado financeiro, tá? E aí, o que a gente fez? Qual foi a primeira coisa aqui que a gente fez? Mapeou dores e desejos desse cliente ideal, né? Então, eram jovens ali que estavam na faculdade, né, e gostariam de passar em um estágio no mercado financeiro. Tá? Então, olha aqui as dores dessa pessoa. Não tem acesso claro e simples, de forma teórica, a possíveis perguntas das entrevistas. Os conteúdos já disponíveis começam em um nível mais avançado, fazendo que as pessoas fiquem perdidas. Falta de networking com pessoas do mercado. Conteúdos muito longos para aprendizado. Falta de tempo. Sensação de estar sempre atrasado em relação aos concorrentes. Comparação com os colegas. Falta de repertório para entrevistas comportamentais. Dificuldade de mostrar diferencial no meio de tanta gente qualificada. Então, essas aqui foram as principais dores que a gente mapeou. Eu usei lá o nosso prompt do ChatGPT para mapear as dores. Tá? Aí, gente, foi muito legal o processo, porque foi exatamente isso que o livro traz. Eu peguei isso aqui e eu fui falando, ok, dessa dor aqui, o que a gente vai colocar como entregável? Dessa dor aqui, o que a gente vai colocar como entregável? Dessa, e aí a gente foi montando o produto. Eu coloquei aqueles entregáveis mais padrões, tá? E depois, para melhorar a oferta, fui pegando cada uma das dores e montando um entregável. Tá? E aí é o que eu digo aqui, eu até repito, tá? Aqui, ó. Uma boa oferta conversa exatamente com as dores e desejos do seu cliente. Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu só mostrar ali o cliente para vocês. Olha aqui o produtos entregáveis, tá?
Metodologia gravada. Aulas organizadas com metodologia validada e testadas. Aulas de até 5 minutos. Isso era uma coisa que a gente ia frisar, porque essa pessoa não tem tempo. E também não tinha acesso fácil a esse conteúdo, né? Os conteúdos sempre avançados. Então, a gente pegou, colocava aqui, aulas de até 5 minutos, né? Do básico ao avançado, tá? Resolução de exercícios na prática. Então, isso era uma coisa que tinha aqui, né? Da pessoa não saber como resolvia, aqui, falta de direcionamento técnico, passo a passo bem explicado como fazer valuation, como fazer PPT. Então, tinha essas coisas, elas iam fazer aulas ali, resolvendo isso na prática. E, claro, né, depois na copy da página ia melhorar isso. Grupo VIP para troca, networking, suporte, direcionamento diário. Por que a gente colocou isso? Aqui, comparação com colegas, sensação de estar sempre atrasado, né, para ele conversar ali com outras pessoas, tá? E falta de networking também. Mas ali era mais com pessoas do mercado, né? Cronograma de estudos em 30 dias, para a pessoa não se sentir perdida, uma aula ao vivo por mês para direcionamento próximo, tá? Os bônus, uma aula com convidado do mercado financeiro por mês. O que era isso aqui? O networking no mercado. Depois, kit de ferramentas, modelo de currículo, template de PPT, modelo de planilha, de evaluation, né? Porque ele sentia que às vezes ele aprendia, mas ele não conseguia fazer, né? Ou não tinha ali a ferramenta para fazer, tá? Treinamento de blindagem mental para passar no processo seletivo. Por quê? Ele, né, a pessoa no momento ali do vestibular vai ficando meio doida, né? Treinamento para comportamento no momento da entrevista e de como se diferenciar, como mostrar seu diferencial, treinamento comportamental. Tá? Gente, isso aqui ficou uma oferta, assim, brutal, brutal. Tá? E que antes, quando elas chegaram para mim, elas falaram o seguinte, vai ser uma metodologia gravada, tá? Vai ser uma metodologia gravada, a gente está pensando em fazer um grupo no WhatsApp. Né? E aí eu fui, isso aqui é um curso, tá? Não é uma mentoria. Mas eu fui melhorando, né? E a gente chegou numa oferta muito boa. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, assim, que eu gosto muito. Pega o prompt do ChatGPT, lista todas as dores do cliente e vai um a um. O que você poderia entregar ali para ele? Então, dentre essas soluções, quais são possíveis de você entregar? E às vezes você não vai entregar pronto, mas você vai entregar alguma coisa que você fala, isso aqui é para resolver essa dor sua. Tá? Beleza, aqui é o que eu já tinha falado, sempre pense nos benefícios de cada entregável para apresentar, para fazer sua apresentação, né? Então, é sempre assim, você vai me entregar um swipe file, um template, uma aula em grupo, e daí, o que isso traz? Qual que é o benefício disso? Tá? Então, sempre na descrição, trazer esse benefício produto, profundo. Faça uma lista das ações principais que seu cliente precisa fazer para conseguir ter resultado com o seu produto. E pense em como você pode fazer tudo, uma parte ou apenas uma pequena parcela dessas soluções, dessas ações para eles. Isso aqui é uma frase que o Alex traz no livro, tá? Então, pense em tudo que ele precisa fazer, quais são as principais dores dele, e o que você pode fazer por ele. Às vezes, tudo, uma parte ou apenas uma pequena parcela dessa ação. Tá? O que custa muito pouco para você entregar e que seus clientes veem muito valor? Ou o que custa muito, às vezes, custa até para você fazer isso, mas depois vai custar nada para você entregar, né? E os seus clientes vão ver muito valor. Por exemplo, um swipe file aqui para mim. Gente, me custa R$0. Muito pelo contrário. Não só não me custa, como também me dá mais leveza. Então, me traz benefícios. Né? Tá sendo, né? A gente tá melhorando ele sempre. Mas é algo mais difícil de montar. Mas beleza, depois que tá pronto, não me custa nada para entregar e o cliente vê muito valor. Outra coisa aí é esse CRM. Então, isso me custa, né? Vai me custar aí pensar, montar isso. Para entregar, vai dar também um pequeno trabalho, mas não é muita coisa. Se fosse para montar tudo da pessoa, aí sim dá mais trabalho.
Mas isso é uma coisa do CRM, por exemplo, que eu sei que as pessoas veriam muito valor. Muito, muito, muito. E até numa apresentação, recentemente eu vi uma apresentação de um amigo que faz isso, ele coloca o print. Tipo, eu vou te entregar seu e-mail, as páginas, o funil, o CRM implementado para você, tudo pronto. Tá? Então, tenham esse pensamento aqui, o que custa muito pouco para você entregar e o que seus clientes veem muito valor. Tá? Então, isso aqui sobre entregáveis, tá? Os mais comuns, façam esse exercício de listar os obstáculos e pensar, poxa, o que eu posso entregar para trazer mais segurança, mais velocidade, mais leveza, né? E acabando com as dores dele. Né? Sempre quando for descrever, vai colocar o benefício profundo. Tá? Aqui tem alguns entregáveis aí que vocês podem modelar. Beleza, entregáveis foi bônus, né? Bônus de mentoria, gente, é uma coisa que eu adoro pensar. Tá? Então, assim, sobre bônus. Sempre eu gosto de bônus para mentoria, poucos bônus, sempre relacionados ao produto. Então, você nunca pode trazer algo muito fora, né? Ou pelo menos se trouxer algo muito diferentão, você tem que mostrar no que isso se relaciona. Tá? Sempre complementares ao produto, né? E sempre voltados para uma experiência. Quando a gente fala de mentoria. Tá? Aí aqui, até a Carol, quando eu te falei que, né, traria os pontos diferentes, bônus é uma coisa, por exemplo, que de mentoria e de produto de ticket mais baixo é muito diferente, tá? Ticket mais baixo, geralmente, como é que a gente faz? Aquela página com empilhamento de bônus. Então, coloca um monte de bônus, tá? Eu gosto de bônus que ele nem precisa ter um nome muito diferentão. Você pode colocar o nome do bônus, o nome meio que a promessa daquele negócio. Então, bônus 1, como captar X, Y, Z da forma, ou como que tá, enfim, tá? Aí, em bônus de produto mais baixo, pode empilhar um montão de bônus, tá? E, para a mentoria, poucos bônus, sempre relacionados ao produto, sempre complementares e sempre voltados para uma mentoria, tá? Gosto aqui, assim, de no máximo 3, 4 bônus, tá? Não precisa ser mais que isso. Quais bônus podem ser esse? Então, bônus eliminador de objeção, algo que o cliente acha que precisa fazer para ter o resultado, você oferece como bônus. Exemplo, um treinamento de algum assunto, né? Ou, por exemplo aqui, o que poderia ser um bônus? A gente coloca como bônus o swipe file. Por exemplo, eliminador de objeção. É que alguns que eu vou trazer, eles se encaixam em outros também, mas vai abrindo a cabeça de vocês. Uma objeção pode ser o preço. Tá? Aí, o que a gente pode colocar aqui? Um eliminador de objeção. Um protocolo caixa rápido, para a pessoa fazer dinheiro em tantos dias. Né? Isso, Carol, às vezes até é algo que podia colocar no de vocês. Tipo, um protocolo com 10 estratégias para a pessoa conseguir, né, sei lá, monetizar, ter uma renda extra em 10 dias. Aí, sei lá, coloca algumas ações ali simples que ela poderia fazer para ter renda, para, né, fazer uma renda extra. Tá? É um bônus eliminador de objeção. Depois, um bônus redutor de risco, algo que torna a jornada mais simples e fácil, reduz o risco de não conseguir colocar em prática. Exemplo, plano de crescimento estruturado, que isso aqui é basicamente a trilha que a pessoa vai seguir exatamente. Alguma ferramenta. Então, o que reduz o risco, né? Traz a segurança. Vocês veem que o princípio é o mesmo. É o mesmo sentimento lá de cima é o que a gente traz aqui embaixo. Então, um bônus que reduz o risco. Um bônus que reduz o risco. Por exemplo, aqui, o acompanhamento mais próximo, né? Alguma coisa que entrega pronto, né? Risco da pessoa não conseguir implementar, você entregar alguma coisa pronta, o swipe file, treinar a equipe. Tá? Bônus âncora. O bônus que ancora o preço é como se valesse mais que o próprio produto, aumentando a percepção de valor da oferta. Exemplo, ingresso para um evento presencial, um mimo físico, valor emocional, né? Vou contar uma história para vocês rapidamente, que foi isso aqui assim, na veia, tá? Teve uma vez que eu estava em um evento, na verdade um pouco antes, né?
Tinha um evento aqui em São Paulo, ali em 2022, que ia acontecer sobre vendas, daquela Vanessa Soares, sabe? Vocês devem conhecer, que fala de fábrica de vendas, umas coisas assim. E aconteceu o evento dela, e eu queria muito ir, né? Mas ia ser um evento de ticket mais alto, tá? Então tava pensando se eu ia ou não. Ela é excelente para closing, exato, né? Então eu tava pensando se eu ia ou não no evento dela. E aí eu fui num evento de outro player, né? E eu fazia parte da mentoria desse player. Tá? Eu fazia parte da mentoria desse player. E aí ele e a tal da Vanessa eram amigos, eram próximos. Aí esse player que eu fazia parte da mentoria fez o pitch da renovação na mentoria dele. Aí eu fiquei pensando se eu ia entrar ou não, tal. No final da oferta, o que ele colocou como bônus? O treinamento da Vanessa. Então, todo mundo que renovasse a mentoria dele ia ganhar o treinamento da Vanessa, que já era uma coisa que eu estava querendo ir, e que era um ticket mais alto. Eu falei, putz, só por ir no treinamento da Vanessa já vale, eu vou renovar. Entendeu? Então, esse seria aí um bônus âncora. Eu falei, putz, só isso aqui, só tendo isso aqui já vale. Entendeu? Então, é um bônus que vale mais que o próprio produto, tá? Aí, geralmente, um evento, um ingresso para alguma experiência, um ingresso para alguma outra coisa, tá? E o bônus antecipador, algo que resolve um problema que o cliente possa ter depois do resultado. Exemplo, algum treinamento ou ferramenta que resolverá um problema que seu cliente ainda terá depois de comprar seu produto. Aí, gente, recentemente eu vi um exemplo que eu achei muito legal, né, que era um cara que falava assim: se o seu produto ensina a ganhar dinheiro, você pode colocar como bônus um curso de gestão financeira. E aí você dá a justificativa para ele que ele vai ganhar tanto dinheiro com o seu produto, né, que depois você vai ter que ensinar ele a gerir tudo isso. Tá? Aqui você já aumenta até a percepção de valor do cara, de assim, eu tenho tanta certeza que você vai ganhar tanto dinheiro, que eu já vou te dar um curso aqui de gestão financeira depois para você saber lidar com isso. Tá? Por exemplo, aqui o que eu coloquei como bônus? Que na verdade já está ali na metodologia, né? Mas na oferta eu coloquei como bônus. Desenvolver escada de produtos. Então, percebe como é um bônus antecipador. A pessoa vem querendo desenvolver a mentoria. E eu falo para ela, ó, depois que a gente desenvolver a mentoria, eu vou te dar como bônus a metodologia para você desenvolver sua escada de produtos. Tá? Aí você tem que pensar que algum bônus antecipador, então, qual problema a pessoa vai ter depois de resolver isso? Né? E você já antecipa. Estou precisando de um bônus. Como gerir sua equipe? Porque agora tem 1000 pessoas na turma. É um bom bônus. Como gerir equipe, como liderança, essas coisas. É uma coisa que eu posso trazer. Tá? Então, esses são os tipos de bônus. O que eu vou falar para vocês aqui? Usem muito o chat GPT, ele pode dar muitas ideias, né? Copiem, colem isso aqui lá, e aí ele pode dar várias ideias para vocês de bônus. De bônus entregáveis. E aí não esqueçam, copiem, colem junto com dores e desejos do seu cliente. Senão não vai fazer sentido. Ele pode criar algo que não tem tanto a ver. Preço. Tá? Tinha até uma coisa de preço que eu ia falar, eu acho que ficou aqui, eu não falei. Ah, é aqui, ó. Eu não falei isso. Foi até era para falar aqui no início, ó. Mas, ó, seguinte, isso aqui é muito importante. Preço versus valor, tá? Preço é quanto a pessoa paga. Valor é quanto retorna para ela, é quanto ela vê aquilo, quanto aquilo vai ser entregue para ela, tá? Só que uma coisa que vocês têm que lembrar, quando a gente fala de preço, custos, há custos, né? Há preços tangíveis e intangíveis. Tangível é o custo financeiro, é o dinheiro, é quanto ela está pagando, né? Só que tem custos intangíveis, tempo e energia. Tá? Então, quando ela colocar na balança, ok, eu vou pagar isso, quanto que isso vai me retornar? Quando ela coloca, eu vou pagar isso,
saiba que já está na conta da pessoa o custo financeiro, o custo de tempo, o custo de energia. Então, o que você vai apresentar, a oferta que você vai apresentar, tá? O valor que a pessoa vê ali tem que ser muito maior do que o preço que ela paga. O preço tem que ser irrisório. E o preço está embutido. O dinheiro que ela vai colocar e o tempo e energia. Tá? Era para eu ter falado isso logo no início. Então, a nossa oferta, tudo que a gente entrega e o resultado que ela vai atingir, a segurança que a gente vai dar, a leveza, a velocidade, ela olhando para isso, perto do quanto ela vai investir de dinheiro, tempo, energia, tudo isso aqui na balança, né, tem que ser irrisório perto do que ela vai alcançar com a gente. Tá? Então, toda a oferta, né, pensando aqui, quando você for montar a oferta, sempre com essa equação na cabeça, né, e sempre com isso aqui também na cabeça. Eu vou colocar coisas, e não é sobre encher linguiça, tá, gente? Não é sobre colocar 1 milhão de entregáveis e bônus, não é sobre isso. É colocar entregáveis e bônus certos, tá? Para quando a pessoa fizer essa conta de, poxa, isso aqui é isso aqui que eu vou chegar, eu tenho certeza que eu vou chegar rápido, eu vou chegar com mais leveza, sem esforço, sem sacrifício, sem muito tempo, né? Eu vou chegar muito mais rápido, né? E onde eu vou chegar é irrisório, né? O preço que eu vou pagar para isso é irrisório. Né? E o preço envolvendo dinheiro e tempo e energia. Beleza, aí falando aqui de preço mesmo, quando a gente fala da oferta. Deixa eu só colocar o meu carregador aqui. Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Sim? Vamos lá, preço. É necessário gerar tanto valor ao ponto da pessoa ter a percepção de que o preço que ela está pagando é irrisório. Tá? O preço deve ser baseado na sua expertise e especialização no assunto, na sua oferta, no mercado, nos seus custos fixos, variáveis, enquanto você quer que seja sua margem de lucro. Eu sempre gosto de basear o preço nisso, tá? Então, assim, dependendo da expertise da pessoa, então, se é uma pessoa que está começando agora ou não, né? Na oferta que a gente está montando, tá? No mercado, mais ou menos quanto o mercado cobra, né? E na margem. Tá? Coisas também para colocar em consideração quando a gente fala de preço. Se vai ter plano semestral e anual, né? Aí eu coloco, se já se sentir segura, ofereça o plano anual e coloque um valor que faça sentido para ela optar pelo anual. Então, por exemplo, o semestral é 8 mil, o anual seria 16, mas a gente coloca 12. Né? Sempre incentivando a pessoa a vir pro semestral. Desculpa, pro anual, pro maior. Tá? Qual será o preço à vista e parcelado? Né? Sempre, sempre, sempre coloca um juros ali no parcelado. Tá? E garantia, né? A gente pode ter garantia incondicional, 7 dias por lei, tá? Ou uma garantia condicional, tá? O que é a garantia condicional? Ao final dos 6 meses, se você tiver comparecido a todos os encontros, assistido todo o conteúdo, implementado tudo que foi passado, e não atingir o patamar dos 6 dígitos, não atingir a promessa XYZ, eu devolvo o seu dinheiro. Ou eu te dou acesso a mais uma call comigo, mais 6 meses dentro da mentoria, enfim, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, que assim, o cliente que já ficou 6 meses com você, fez tudo isso e não teve resultado, provavelmente ele não quer mais falar com você. E provavelmente também não é mais uma call com você, mais 6 meses que vai fazer ele ter resultado.
Eu lembro uma vez, eu até ia fazer um reel sobre isso, acabou passando e eu não fiz. Mas eu lembro que teve um player do meu mercado, acho que ele estava começando, acho que não tinha muita, enfim. Eu lembro que ele rodou muito anúncio falando assim, eu vou fazer você faturar, tipo, 50 mil por mês, né? E você só sai da mentoria, tipo, essa era a garantia dele. A pessoa só saía da mentoria depois de faturar isso. Eu lembro que eu vi isso, eu falei, gente, isso é tão perigoso, porque para a pessoa ter resultado, tem tantas coisas, tem tantas variáveis, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso aqui, de eu vou te deixar, eu vou te dar mais uma call comigo, mais 6 meses, você vai ficar para sempre dentro da mentoria até atingir isso, tá? E aí eu digo que tem que tomar cuidado para entrega, né? Para venda aqui pode ser muito bom. Beleza, até aqui alguma dúvida? Não? Gatilhos de copy para apresentação da sua oferta, escassez e urgência, né? Outra frase muito legal. As pessoas têm mais medo do que podem perder do que desejo por aquilo que podem ganhar. Então, olha isso, as pessoas têm mais medo do que elas podem perder do que desejo por aquilo que podem ganhar. Tá? Então, onde você pode usar essa escassez e urgência? Em valor protagonista, então ela tem mais medo, né, de perder esse valor, tá? No valor protagonista, ou seja, colocar um valor diferenciado se ela fechar em call, né? E número limitado de vagas, bônus, número limitado de bônus, número limitado de entregáveis, tá? Com argumentos plausíveis, né, sem mentir. Tá? Aqui, Carol, isso é uma coisa que ele traz muito para tickets menores, né? Então, colocar. É que se rodar no perpétuo fica mais difícil, mas se for fazer lançamento, isso aqui funciona muito bem. Que são um empilhamento de bônus. Então, quem comprar até tal hora ganha tal bônus. Quem comprar até tal hora ganha tal bônus. Quem comprar até tal hora ganha tal bônus. Funciona muito bem isso aqui. Tá? A ideia, a princípio, eu vou dar no. É o downsell, no perpétuo, né? Naming, né? Então, quanto mais sexy você deixar o nome dos seus produtos, melhor, né? E aí ele traz essa razão magnética, né? Razão magnética e forte. Então, assim, qual que é a razão do nome que você vai colocar? Qual que é a razão do nome que você vai colocar? Qual que é a ideia por trás, a narrativa por trás do nome do produto? Tá? E aí aqui coloquei a apresentação da oferta, que na verdade é a apresentação ali da ênfase, tá? Deixa eu até trazer aqui pontos importantes. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Podia até já ter deixado isso aqui. Pontos importantes da apresentação. Ó. Primeira coisa, apresentação de vendas. Qual que é a ordem dela? Começa dando credibilidade para a empresa, para você e para o método. Então, primeiro para empresa, método, você. Depois você vai vir pro da empresa, método. Depois vem para o produto. Entregáveis, bônus. Recapitula os acessos. Começa o início da ancoragem, queda de preços 1 e 2. Como... Ai, gente, vocês não estão vendo. Meu Deus. Aqui, ó. A lógica da apresentação. Tá? Apresentação e credibilidade da empresa e sua, do método, funcionamento do produto, recapitula os acessos, início da ancoragem, queda de preços 1 e 2. Então, vamos lá. Apresentação da empresa, da Bárbara, do método, tudo isso aqui é do método. Aí sim eu venho para o produto. Então, lembra, primeiro a empresa, você, o método. Depois eu venho para o produto. Tá? Produto, entregáveis e bônus. Entregáveis e bônus. Recapitulo os acessos. Começo a ancoragem. Então, esse é o primeiro preço.
segundo, terceiro preço. Então, eu faço duas quedas, tá? Primeira queda do total para o regular, do regular para o protagonista. Tá? Além disso, se preocupar ali com o layout da apresentação. Depoimentos, lembrem-se, gatilho de prova social é um dos principais. Tá? Quando estiver apresentando, utilizar a tática todos os socos no queixo, o que isso significa? Vai ver exatamente o que é importante para essa pessoa e trazer isso na call. E quando você estiver antecipando, apresentando, antecipe e neutralize as objeções, antecipe todas as objeções que você já identificou no SPI. Tá? Mas aqui eu acredito que o principal que eu traria dessa apresentação é rechear, se preocupar com layout e rechear ela de depoimentos, colocar bastante depoimento aqui. Tá? E aí também, né, quando estiver apresentando, focar, porque geralmente ela fica grande, focar no que realmente faz sentido para o seu cliente. Tá? É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Então, assim, só recapitulando. Falamos do mercado, a importância de você não criar um produto e depois pensar no mercado, e sim pegar um mercado faminto e montar um produto para ele. Né? Entender que cada mercado valoriza coisas diferentes. Né? Então, vai ter mercado, principalmente mercado com alto poder aquisitivo, vai valorizar tempo. Mercado com baixo poder aquisitivo valoriza dinheiro. Tá? Como construir a oferta? Peguem muito essa tabela. Tá? Então, você precisa aumentar a percepção do resultado que você gera. Então, uma promessa muito forte, tocando exatamente nas dores e desejos. Né? Aumentar a percepção de que a pessoa consegue executar aquilo, então traga segurança. Né? E aí você pode trazer todos esses entregáveis. Diminuir o tempo, então você trazer velocidade, pode trazer todos esses entregáveis. E diminuir o esforço e sacrifício, trazer mais leveza, pode trazer todos esses entregáveis. Então, o que você vai fazer? Colocar entregáveis que proporcionem esses sentimentos. Na verdade, até já indo para o que a gente falou antes, né? Lista todas as dores e desejos. Pensa em quais entregáveis você pode colocar. Né? Aí, pensando nesses entregáveis, pensando nisso aqui, poxa, o que vai trazer segurança, velocidade, leveza? Quando você montar a sua apresentação, destaca, coloca isso aí, qual que é o e daí, qual que é o benefício profundo desse entregável. E quando você estiver apresentando para o cliente, foca nos entregáveis que são importantes para ele, conhecendo o perfil, né, entendendo o que esse cliente valoriza. Aqui são alguns entregáveis que vocês podem pensar em modelar. E aí, pilares de uma oferta. Promessa, entregáveis, bônus, preço, garantia. Promessa, eu gosto dessa estrutura aqui. Vou te acompanhar pelos próximos 4 meses, 6 meses. Acompanhamento, com a única meta de promessa. Através do método. Sem XYZ, você diminui custos. Tá? Entregáveis. Aí a gente até já falou, né? Faz a lista de dores do seu cliente. O que você pode entregar para solucionar isso? O que você pode entregar para solucionar isso? Foca aí nos desejos, né, que a gente quer. E quando for colocar isso na apresentação, sempre tocando no benefício profundo. Bônus, existem esses 4 tipos de bônus, poucos bônus extremamente valiosos. Eu sempre gosto de uma experiência, tipo alguma consultoria com alguém, enfim. Garantia, incondicional, condicional. Tá? Gatilho de copy, escassez e urgência. Aí a gente faz muito isso no valor protagonista. Tá? E aqui, a apresentação da oferta. Uma coisa que eu não sei se eu trouxe, mas aí já deixo aqui, né? Ai. Puta merda. Apresentei tudo, você tava no cama. Mas tá. Eu acho que até trouxe isso ao longo, né? Mas me veio agora na cabeça.
Quando vocês pensarem nesses entregáveis, né? Então, assim, às vezes vocês já têm entregáveis que trazem isso, mas não trazem esses sentimentos como benefício profundo, né? Ou às vezes não tem entregáveis que peguem nisso. Mas, assim, coisas que pegam muito, tá? Então, por exemplo, treinamento de time, treinamento para equipe, né? Isso aqui é uma coisa que eu colocaria aí na maioria de vocês, tá? Quando fala com outras empresas, outros profissionais. É isso, pessoal. Isso que eu queria trazer para vocês. O que vocês acharam? Fez sentido? Gostaram? Ó, quando a gente fala de mentoria, se tiver prestado atenção mesmo nessa aula, dá para melhorar as ofertas, tá? Dá para melhorar a oferta, dá para ter uma oferta que converte mais com isso que eu mostrei aqui hoje para vocês. Eu vou até tirar print e mandar isso lá no grupo. Me digam o que vocês acharam, se fez sentido, se vocês gostaram, se quiserem discutir os entregáveis de vocês. Que bom que você gostou, Elisângela. Fico feliz. Eu vou mandar esse print. Me deu muita clareza do que está faltando na nossa apresentação para ofertar o produto. Perfeito. Isso aqui foi mais focado para mentoria, né? Assim, hoje, quando eu comecei a estudar isso, hoje, ontem, para montar isso aqui, falei, cara, dá para melhorar muito a oferta da ênfase. Muito nesse sentido da velocidade, de eu faço por você. Porque, gente, uma coisa que eu venho estudando muito, né? Então, assim, cara, não é sobre conteúdo, não é sobre ficar enfiando um monte de entregável. Não é sobre isso. Aqui dentro, você pode até já fazer isso, né? Porque às vezes é o que a pessoa precisa. Conteúdo, assistir aula, pegar as coisas prontas. Mas na oferta, se você ficar com 1 milhão de entregáveis, você vai mais deixar a pessoa assustada do que confortável. Então, tenham isso em mente, assim. Eu vejo muito isso, assim, ó, Fernanda, dá pra fazer muito isso. Demais, 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 demais. Marina, dá pra fazer muito isso. Elisângela, dá pra fazer muito isso. Carol, é que teria que ver mais, né? Porque elas falam muito de, tipo, com profissionais, com empresa, pra fazer ganhar dinheiro. Então, tem coisa aqui que encaixa muito bem, né? Vou treinar seu time, eu vou entregar isso aqui pronto pra você. Swipe file, template, prompt. Cara, tem muita coisa aqui e vocês conseguem despertar demais. Vocês conseguem demais, assim, despertar esses 4 sentimentos aqui. Essa segurança, velocidade e leveza, com os entregáveis e falando isso na hora. Então, ó, isso aqui você vai conseguir implementar, eu tenho certeza. Isso aqui, você com isso aqui na mão, você não tem como não implementar. Isso aqui vai tirar muito seu tempo, né? Vai tirar muito o tempo que você levaria, eu vou fazer para você isso. Você viu algo, Fê, que você pode colocar que... Sim, várias coisas aí, principalmente da parte de aumentar a percepção de que ela vai conseguir executar, sabe? Essa parte, acho que é o que tá precisando mais ali. Perfeito. Perfeito. Às vezes, se você conseguir entregar algo pronto, um swipe file da vida, treinamento da equipe, essas coisas. E lembra, é o que eu falei, o seu cliente, por exemplo, ele tem isso, né? Você quer um cliente que tem um alto poder aquisitivo, que já tem uma empresa boa de SST, certo? Certo. E aí, esse empresário, ele quer isso, ele quer tempo, sabe? Vim com 50 milhões de entregáveis, né? Ai, 1000 aulas. Não é sobre isso.
Sim, focar a entrega que eu faço hoje das tutorias, mas falar mais que é treinamento para equipe, sabe? Eu não só falo tutoria disso, tutoria daquilo. Não, é um treinamento para sua equipe. Às vezes nem é mudar o entregável, mas é mudar a maneira que você fala sobre ele ali. É exatamente isso, Fê. Que é, na verdade, o que importa, né? Assim, lá dentro você nem vai mudar a entrega. Até, às vezes, ali você pode falar para eles, ó, é para treinar a equipe, traz a equipe de vocês, entendeu? E embala isso na venda como esse treinamento para a equipe. Isso, show, ótimo. Muito bom, viu? Que bom. Bom, perfeito, pessoal. Vamos abrir o hot seat. Querem trazer algum ponto? Dúvidas? Eu vou mandar esse print, esse aqui. E esse aqui. Vou mandar lá no grupo, peraí. Pronto. Diga, Carol. Meu microfone estava fechado, tá? Que eu procurei. Assim, a gente definiu várias coisas no processo, nos primeiros planos, né, que a gente definiu, melhorou o público, estruturou melhor a mentoria, mas eu estou conversando aqui com a Aline, inclusive eu estou aqui, estou digitando com ela aqui, existem mais pontos que a gente ainda consegue melhorar a mentoria, né, principalmente nessa questão da oferta, eu estou sentindo, a nossa apresentação também, mas eu estou sentindo que a oferta ela ainda não está assim, a gente está vendendo muito porque a pessoa está precisando muito, né, por causa da necessidade da pessoa, com base em dor e desejo, mas a oferta ela não está bem estruturada ainda, sabe? Então, porque basicamente o que a gente tem de composição da oferta hoje? A gente tem um acompanhamento no grupo do WhatsApp, a gente tem os encontros ao vivo quinzenais, e a gente tem a metodologia gravada. Só. Mas tem encontro individual com a Aline? Em grupo, né? No caso. A individual, eu pensando nisso aqui agora, eu tô achando mais fraca ainda, porque são 8 encontros com a Aline, ela entrega tudo no encontro presencial, não tem nem acesso a pessoa não tem nem que assistir nada para ir para o encontro, porque as pessoas, elas ainda estão, a Aline ela ainda está vendendo para essas pessoas a individual, com uma mentalidade muito que assim, a pessoa quer que a Aline ponha a mão na massa junto com ela para resolver e para fazer. E isso faz com que a pessoa fique completamente dependente dela, assim, né? Porque ela não tem acesso nem a um material para ela assistir e dar andamento sozinha. Então, tudo ela vai acionar ali no WhatsApp, tudo ela vai... Tem uma mentorada da Aline aqui de Goiânia que agora ela só faz encontro se for presencial. Toda semana a Aline tem que ir para um lugar encontrar com ela para fazer a entrega da mentoria. Então, se a gente não cuidar disso, principalmente agora que a gente está contratando uma pessoa para fazer as vendas, né, o closer, eu já estou sentindo isso na hora que eu comecei a fazer as calls, a Aline, ela vende com muito mais emoção o produto, porque o produto é dela, ela tem amor pelo produto. Então, a oferta, para a gente entregar na mão de um terceiro, ela tá fraca. Eu não sei se vai conseguir vender, sabe? Ó, 2 coisas que eu faria. 3 coisas, né? Primeiro, olhar ofertas dos concorrentes. Isso aqui vai expandir sua cabeça. Você não precisa entregar as mesmas coisas, mas já vai te dar... Olha a oferta do concorrente, olha o que é uma oportunidade, o que é uma ameaça, o que você pode modelar, e pensa em tudo isso que você ouviu hoje aqui. Tá? Isso é um ponto. Outro ponto, usaria muito o ChatGPT. Eu já tenho em mente aqui algumas coisas, por exemplo, um dos pilares é porque, na verdade, eu acho que a gente vai ter que dar um passo atrás e deixar um pouco mais estruturado o método mesmo, no sentido de eu sentar com a Aline e falar assim, Aline, a pessoa que ela entra na primeira semana, igual vocês fazem, ela vai ter que assistir no plano 1 aula tal, tal, tal,
dentro do primeiro mês ela tem que ter chegado até aqui. E aí a gente vai ter que revisar isso, porque assim, tem muita coisa que dá para ser feito. Por exemplo, análise dos contratos dessas pessoas. Teoricamente, ela deveria assistir às aulas e ela analisar o contrato sozinha. Do jeito que estava indo antes, as pessoas elas mandavam para a Aline no WhatsApp e a Aline, mesmo ela sendo em grupo, a Aline analisava o contrato da pessoa individualmente. Hoje eu já dei uma cortada. Eu falei, ó, esse acesso agora, ele é só por e-mail. E você não é obrigado a responder 24 horas em nada do tipo. A análise de contrato é uma coisa que demanda. Então, aí eu criei um e-mail para ela, aline@processo sem dívidas, o pessoal mandar os contratos lá. Mas isso não está sendo comunicado, que ela já está fazendo, mas a gente não está comunicando na oferta que você tem uma pessoa para analisar os seus contratos. Por exemplo, hoje a gente tem algumas planilhas que a Aline coloca lá, que fica lá na Hotmart, né, dentro da metodologia gravada para a pessoa poder fazer a self financeira dela, que é uma das etapas, né, que a gente tem para a pessoa fazer a organização financeira, mas a gente não coloca isso como um bônus das planilhas na oferta, um Notion, porque cada um vai se organizar de um jeito, uma metodologia da pessoa ser uma conversa no WhatsApp, que a pessoa ela vai alimentando ali, ou até às vezes um template do papel que ela pode imprimir, montar o próprio plano financeiro dela. Eu acho que pode ser feito também. Existem alguns materiais que a gente pode desenvolver, principalmente baseado para cada tipo de dívida, porque existem dívidas que têm riscos diferentes, né? A pessoa ela tem que analisar o nível dela de risco de dívida com base na dívida específica, no tipo de dívida, e não em valor, em juros. Então, tem muita coisa que dá para fazer e que não está sendo feito. Eu só não, tipo assim, montaria um montão de novos entregáveis e bônus e colocaria. Vai sempre, pode montar alguns, mas vai sempre perguntando pro lead, principalmente pro lead que não comprou. Faltou algo. Né? Ou o lead que comprou, ó, se a gente tivesse oferecido alguma outra coisa, o que te brilhou os olhos para você entrar? Às vezes ele vai falar alguma coisa ali, entendeu? Ouve muito o cliente para pegar esses novos entregáveis. Tá. Porque o cliente sabe bem o que ele precisa, o que ele gostaria de receber, né? Exato. E o que chama a atenção dele? Por exemplo, eu já vi lá na mentoria que eu tô, eles têm essa coisa justamente do Go High Level, né? E aí tem um monte de gente que fala lá, tipo, cara, eu só entrei pelo Go High Level. Eu só entrei porque você ia implementar meu CRM e colocar todos os e-mails para mim. Pô, quanto que isso não ajuda? Beijo, Má. Entendeu? Então, é você ir ouvindo, pergunta para o cliente, o que fez você entrar? Às vezes ele vai falar algo que já está lá, só que ele fala alguma coisa, porque eu sabia que a Aline ia fazer isso aqui. Puta, é isso às vezes que você já está entregando, mas você vai embalar de outra forma. E isso, pensando que o closer está chegando, é muito importante. Por quê? Às vezes a Aline, quando está explicando, ela fala lá de um jeito, mas o closer não vai, entendeu? Então, é muito importante isso para você embalar da forma que vende e ter um entregável que vende. Sim. Até porque eu acho que dependendo do público e do perfil de cliente, cada um uma coisa. Por exemplo, eu não sou o tipo de cliente que, se eu visse que uma pessoa implementar um CRM para mim, não é um negócio que me. Eu faço isso para as costas em 2, 3 dias. Agora, tem gente que não tem tempo, tem gente que trabalha sozinho e não tem tempo para fazer isso. Seria uma mão na roda para a pessoa, né? Perfeito. Então, assim. Mas é isso que eu falei também. Eu A acho gente que vai pensar. pesquisa, a gente ainda não rodou pesquisa com essas vendas que a gente fez. Isso é muito importante. Mas talvez trocando uma ideia com a Aline, ela também já te traga muita coisa, por ouvir, né, muito essa pessoa. Tá? E aí, isso que você trouxe, o CRM não faria muito sentido para mim e tal, é o que eu trouxe ali também na apresentação. A gente vai pensar nos entregáveis e bônus mais estratégicos, mas nem tudo vai fazer sentido para aquela pessoa, então a gente tem que ouvir e na hora da apresentação focar só no que faz sentido. Você vai enfatizar para a pessoa, né? A apresentação tem que ser meio que personalizada, assim. Exato. Tá? Pensa nisso, acho que depois me manda como tá, já me mandou algumas vezes, né? Mas para eu ver os entregáveis. E fala muito com o GPT, ele vai te dar várias ideias. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Olha os concorrentes, às vezes participar de call de concorrente, eu adoro fazer isso. Morro de vergonha. Mas tá, tem que fazer, tem que fazer. Não tem jeito. É isso. E mais, meu povo, mais alguma dúvida? Não?
Beleza, eu vou disponibilizar não, esse material já tá no Notion, mas eu vou mandar o link lá no, no grupo, para vocês já poderem acessar. Uma coisa que não tem nada a ver, mas depois, se você puder dar uma olhadinha, eu mandei lá no grupo já, a nossa página ficou pronta do estudo de caso. Ah, boa. Já posso olhar agora. Hum. Já gostei. Luz para mulheres que desejam tomar o controle da sua vida financeira e ser emergir das dívidas. Essa é uma história real. Ai, amei isso aqui. Sabe o que eu faria? Traria para cá, tipo, daria um Shift Enter e colocaria talvez tudo em maiúsculo. Caixa alta. História real? Tudo Essa é a encaixado? história real. Tá. Deus para menos de 15 mil pagos e a paz de saber que nunca mais vai passar por isso. De 96 mil em dívidas, eu acho que eu não colocaria desse jeito, porque eu não sei se dá muito para entender. Eu acho que eu colocaria assim, ó. Ela quitou uma dívida de 96 mil reais por 15 mil. Vou ajustar aqui agora. Em tanto tempo, se o tempo for legal. Tipo, se forem 3 anos... É um ano, mas eu botei embaixo. Porque, na verdade, ela fala no vídeo que ela fez a mentoria com a Aline em 2023 e agora em 2024 ela conseguiu quitar as coisas. E aí ela só fez a reunião com a Aline agora em 2025, né? Mas não ficou exato no vídeo quando ela fala o tempo. Ó, entenda como ela economizou mais de 85% das dívidas. Eu colocaria, e entenda como ela quitou com 85% de desconto. Se for isso. Uhum, sim. Tá, então, ó. Ela quitou uma dívida de 96 mil por 15 mil. E aqui, entenda como ela quitou a dívida com mais de 85% de desconto. Ah, perfeito. De quase 100 mil com 85% de desconto em um ano. Ótimo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo um bate-papo aqui muito especial de ex-endividada de quase 100 mil reais para uma pessoa que não deve nada. Então, de devedor de quase 100 mil reais aos bancos, a uma mulher livre das dívidas. Então, hoje eu quero conhecer um pouquinho. Nós vamos mudar o nome dela. Por quê? Porque muitas vezes quem tem dívidas fica com receio, não quer aparecer. E eu super... A Letícia, como foi que você chegou? Estava com meu cartão do Itaú também, sem condição de pagar, né? 10 mil e tanto de juros. Amei. Não assisti tudo, mas assim, muito legal. Muito. E o final, ela tem muita coisa assim que a gente alinhou, né, as expectativas sobre as perguntas que seriam feitas, não sobre as respostas, mas as perguntas. E no final, a Aline pergunta para ela assim: você tem alguma dica, algum conselho que você daria para o pessoal que está pensando em entrar no programa e tal? E aí ela falou, né? Ela falou, só entre, é muito bom e tal. E aí ela matou, assim, a pau. No final, parece até que foi combinado. Ela falou assim, inclusive, eu queria falar para vocês, eu sei que a gente fica com medo, né? A gente pensa assim, ai, como é que eu vou fazer mais uma dívida para eu entrar na mentoria? Gente, não é dívida, é investimento, porque a Aline, ela ajuda vocês até a provisionar como é que vocês vão pagar as parcelas do programa. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, o melhor depoimento da minha vida. Que bom, que bom. Às vezes, dá esse vídeo, vai enviar esse vídeo, mas você pode cortar essa partezinha. Aqui, ó. Ele vai virar conteúdo, o povo vai enjoar de ver essa cara embaçada dessa Isso. menina aí. Ah, isso. Ó, aqui, 2 lugares que você pode usar esse negócio, tá? Pré-vendas. Cadência de 10 dias. No 5º dia, não. No 4º dia, a gente tem envio de prova social. Você pode enviar esse vídeo, esse pedacinho cortado. Sim. Enviaria aqui, tá? E aí, o outro lugar é também aqui. Quando vai enviar essa página. Aí você envia essa página, né? Envia a página toda. Mandaria também para todo mundo que já passou em qual e não Com fechou certeza. também. Sim, eu acabei de receber, o nosso web designer acabou de mandar aqui, e
Aí eu já mandei lá no grupo para a gente dar uma olhada, porque eu já quero começar a acelerar isso agora. Inclusive, algumas pessoas que estão, assim, nesse processo da call de esperando o fechamento, né? A gente está com muita oportunidade em aberto aqui no Colocam na mesa, né? Uhum. Tem pelo menos uns 30 mil reais em aberto aqui, que não teve fechamento. Perfeito. Ficou muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Só daria uma mudadinha na copy, né? Mas ficou excelente. Fazendo aqui já. Perfeito. Aí essa aqui que você falou embaixo, né? Assista o bate-papo completo com a Letícia e entenda como ela quitou Isso. Igual você colocou na capa. de 85% de desconto. Isso. Tá, perfeito. Já vou pedir pro João trocar aqui já. Aí já botei no YouTube o vídeo também. Boa. É isso, pessoal? Mais algum ponto? Por aqui só. Perfeito. Rafa, Eli, João. João, o que você achou? Fez sentido? João, tá por aí? Oi, Gostou? Fez sentido? do contexto geral da página, você está falando? Não, dá aula. Gostei, pô. Gostei pra caramba. Bom. É que eu sou, falei ontem até pra caramba, a minha parte de estrutura é muito baixa. Na hora de montar oferta, isso daí, você sabe, não tenho o que falar pra você, né? Eu sou péssimo pra isso, né? Mas eu adorei a aula. Sensacional. E bom, fico feliz. Bom, gente, beleza. Então, amanhã deve estar na plataforma. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.